Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao InfoImagens em Pauta, informativo 569 do STJ. Estamos aqui, eu, professor Gabriel Queiroz, na companhia do professor Flávio Borges. Tudo bem, professor Flávio? Tudo tranquilo, Gabriel. Você vai comentar um caso da Corte Especial? Matéria processual, aplicação daquela multa do artigo 475J do CPC de 73, de 10% quando o devedor não paga voluntariamente no prazo de 15 dias aquele débito. A aplicabilidade dessa multa à sentença arbitral, à execução de uma sentença arbitral. Ok. Também na companhia do professor Paulo Moreira. Professor, e aí, o que teremos aí? Crimes contra o sistema financeiro? Fala pessoal, tudo bem? Pois é, Gabriel, vou falar sobre crimes contra o sistema financeiro. Serão 3 acórdãos, mas na verdade eles são originários do mesmo habeas corpus, né? Então é o mesmo caso que, enfim, por uma questão de metodologia, resolveram lavrar 3 acórdãos. Ok. E eu vou comentar também o julgado da Corte Especial, que trata de incidência de juros de mora em depósito judicial de ação penal originária do STJ. Antes de iniciar aqui e passar a palavra ao professor Flávio, eu ressalto que é um informativo peculiar, porque tem 11 julgados de penal e processo penal e 12 do restante das matérias. Então já se vê assim uma preponderância aí no trabalho do professor Paulo, mas tem coisas bastante interessantes. Professor Flávio, essa multa aí no cumprimento de sentença arbitral? Pois é, Gabriel, alunos e imagens, a decisão do STJ ela é muito importante, mas se trata de um precedente até simples, na verdade. A primeira conclusão tomada pela Corte foi pela aplicabilidade da multa de 10% do artigo 475J do CPC, quando em jogo a execução de uma sentença arbitral. Literalmente, nós poderíamos pensar que esse dispositivo seria aplicável apenas à execução de um título formado pelo próprio Poder Judiciário, dentro daquele processo sincrético, a fase de execução subsequente a uma fase de conhecimento. A sentença arbitral, embora ela seja um título judicial, ela é proferida fora do Poder Judiciário, mas executada pelo Poder Judiciário dentro de um processo de execução autônomo. Não obstante, o STJ entendeu pela aplicabilidade dessa multa do 475J quando o devedor não cumpra voluntariamente a obrigação. Então é a primeira conclusão a ser fixada pelos alunos em imagens, decorrente de uma premissa muito simples. Essa multa visa dar eficácia à execução. Retirando-se essa multa do procedimento de qualquer execução, inclusive de sentença arbitral, essa fase do processo ficaria bastante comprometida. E o segundo ponto que o STJ precisou resolver é como se conta o prazo de 15 dias que o devedor dispõe para pagar voluntariamente a obrigação e assim evitar a incidência da multa de 10%. No processo sincrético, ela é contada da intimação do devedor na pessoa do advogado. Na execução de sentença arbitral, que abre-se autonomamente a execução no judiciário, já que esse título foi formado fora do Poder Judiciário, o prazo de 15 dias é contado da juntada do mandado de citação aos autos, do mandado de citação do devedor. Mas, na hipótese de ter havido um prévio procedimento de liquidação, esse prazo de 15 dias conta-se da intimação do advogado do devedor. Então é preciso fazer essa distinção sobre se houve ou não o prévio procedimento de liquidação do valor. Se não houve a liquidação, já se parte direto para a execução, porque o valor já era líquido, o prazo se conta da juntada do mandado de citação. Na outra hipótese, com a prévia liquidação, o prazo de 15 dias se conta da intimação do advogado do devedor. Professor Gabriel. Muito bem, vários detalhes aí, né? Julgado interessante. Professor Paulo, eu acredito que a cereja do bolo nessa rodada sejam os seus comentários, até porque em tempos de Lava Jato, semana passada, o Banco Central determinou a liquidação de uma corretora, então nada mais atual do que discutir lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro. Ontem saiu uma lei também maravilhosa aí que fala da repatriação de ativos lícitos, mas aí no corpo da lei falam que podem ser ilícitos também, então nós estamos no pacote da
tem a medida provisória 703, de 18 de dezembro, que fala dos acordos de leniência no âmbito da AGU, que ninguém é obrigado a delatar ninguém. Então, realmente, o nosso pacote de jurisprudência e legislação da Lava Jato está bem profícuo mesmo. Bom, então esse caso aqui é de crime contra o sistema financeiro e ele fala da seguinte situação. Então, imagine uma empresa, uma corretora não autorizada a atuar pelo Banco Central, que capta dinheiro de investidores estrangeiros com o propósito de adquirir valores no mercado imobiliário brasileiro. Mas aí o que acontece? Primeiro, que a empresa não tinha autorização do Bacen, e segundo, que eles embolsam dinheiro e não compram valor imobiliário, nem compra sim, compra para eles, né, não compram para os investidores. Então foi isso que aconteceu. Bom, então no primeiro acórdão se discute o seguinte: se no crime contra o sistema financeiro, se o sujeito ativo desse artigo 6º pode ser pessoa comum ou se é crime próprio, né? Então, o que fala o seguinte: se esse sujeito ativo ele pode ser crime, pode ser qualquer pessoa, isso tem que ser alguma pessoa que trabalha em instituição financeira. E nesse caso, lembrando que era uma instituição que não tinha autorização para funcionar do Bacen. Os ministros aqui da sexta turma, né, com o voto vencido aí do ministro Sebastião Reis, como era de se esperar, o que aconteceu? Eles entenderam que sim, que pessoa comum pode cometer o crime do artigo 6º, é um crime comum, não é um crime próprio, e eles entenderam que mesmo essa instituição financeira, ela não tendo autorização do Banco Central para funcionar, ela exerce uma atividade financeira, e aí eles extraíram essa conclusão a partir da análise do artigo 1º da 7492. O artigo 1º da 7492, ela diz o que é instituição financeira, e fala que é aquela que tem como atividade principal acessória a captação, intermediação, aplicação de recursos financeiros de terceiros. Então, com muita sabedoria, a lei ela utilizou um critério finalístico. Então, basta que alguém capte recursos de terceiros para ser considerada atividade financeira. Como consequência, o que acontece? A maioria dos crimes aí da Lei 7492 são crimes comuns. Então, esse crime do artigo 6º, ele fala o seguinte: induzir ou manter em erro sócio investidor ou repartição pública competente relevante à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação prestando falsamente. Foi justamente o que aconteceu aqui. Esse membro, o diretor dessa empresa que supostamente atuava no mercado financeiro, ele induziu investidores em erro, né? Então o Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, que eles podem ser sujeito ativo desse crime. Bom, esse é o primeiro julgado. E como um gancho, no segundo julgado se discutiu se essa conduta seria um estelionato ou seria crime contra o sistema financeiro. E esse artigo 6º, que é induzir em erro sócio investidor, fazendo o que, gente? Dando informação falsa. Eu julguei um caso desse, foi o caso do Avestruz Master, e teve a mesma discussão, se era artigo 171 ou se era artigo 6º da Lei 7492, né? E o que o STJ entendeu aqui no caso? O aluno, o candidato numa prova de concurso, ele poderia ter uma tendência a responder que era estelionato, falando que não pode ser artigo 6º da 7492, porque essa empresa não tem autorização do Bacen, logo não é instituição financeira. Mas como nós já falamos no acordo anterior, para ser considerada instituição financeira, ela não necessariamente ela tem que ter autorização do Banco Central. A autorização do Banco Central é para tornar essa operação legal, tá? Não clandestina. Mas o fato dele captar, intermediar recursos aí financeiros, isso já o faz como uma instituição financeira. Então, nesse caso, se decidiu, com base no princípio da especialidade, que esse fato que eu narrei, ele configura o artigo 6º da 7492 e não o estelionato. Porque qual que é o elemento especializante que diferencia um tipo do outro? É justamente obter, praticar essa conduta, mas no bojo, no seio do quê? De uma operação financeira, típica de instituição financeira do artigo 1º. E os ministros foram além e eles ainda explicaram alguns critérios
diferenciadores do tipo do artigo 6º para o estelionato. Eles falaram, olha, o artigo 6º é um crime formal, então não precisa você conseguir a obtenção de vantagem ilícita, ao contrário do estelionato, né? E outra questão, você não precisa empregar fraude no artigo 6º, né? Basta você dar uma informação equivocada, e também não precisa obter vantagem ilícita como no estelionato. Então tem vários elementos diferenciadores ou especializadores que mudam aí a questão do estelionato para a questão do crime do artigo 6º. No caso do avestruz Baster, que eu falei para vocês, qual que era a informação errada que era dada para os aplicadores? Que ele estava comprando um avestruz, e na verdade eu fui lá visitar a fazenda, tinha uns 50 avestruz aí, e se fosse somar os valores aí, dava 1 bilhão e 600 milhões de reais, mais ou menos, o tamanho do calote. Para 50 não, estou brincando, gente, tinha 250 avestruz na fazenda. Aí o pessoal ainda alegou que eles morreram de fome antes de eu chegar lá e enfim, acontece, né? Bom, aí vamos falar do terceiro acórdão agora. No terceiro acórdão, alegaram aí uma continuidade delitiva entre o crime do artigo 6º com o crime do artigo 1º da lei de lavagem. Na verdade, não tem nada a ver o artigo 6º da 7492 com o artigo 1º da lei de lavagem. Os crimes não têm nenhuma característica, nenhuma semelhança, né? E como nós bem sabemos, o artigo 71 do Código Penal, ele exige para a continuidade delitiva que os crimes sejam da mesma espécie. O que a nossa jurisprudência diz de crimes da mesma espécie? Gente, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo tipo penal. Tá? Então não são crimes da mesma natureza. Então tem uma posição, um exemplo que eu gosto muito de usar no STJ, que fala até do roubo e da extorsão, que o STJ jamais reconhece continuidade delitiva entre o roubo e extorsão, que falam que são crimes da mesma natureza, mas são de espécies diversas. Por quê? Porque eles estão em tipos diferentes. O roubo está no 57 e a extorsão no 158. Então, nesse caso, com muito mais razão, dada a completa diversidade entre a lavagem e o crime do artigo 6º da 7492, que é informar falsamente ou dar informações erradas ao investidor, então não se reconheceu a continuidade delitiva. Então é isso que diz o terceiro julgado. Muitas coisas interessantes aí, né? Eu particularmente acho que está corretíssimo, porque a proteção do sistema financeiro tem que realmente trabalhar com essa possibilidade na instituição, botar em risco poupança de terceiro, operando sem autorização, senão ficaria, ver um volume de recursos desse como da Avestruz Masters, aí, 1 bilhão de reais e ser tratado como um estelionato, realmente eu acho que foi uma boa decisão. Gabriel, né? E foi muito bom esse comentário que você fez aí, que realmente são essas instituições clandestinas ou não autorizadas pelo Banco Central que tem que ter um controle maior, uma proteção maior da lei. Porque as outras já têm vários mecanismos de controle, de compliance, enfim, de diversas formas. E são essas instituições clandestinas que costumam lesar mais os seus investidores e costuma colocar mais em risco o sistema financeiro. Então, se você deixá-las de fora do âmbito de proteção da lei só porque elas não têm autorização do Bacen, na verdade está invertendo a lógica do próprio sistema. Estaríamos estimulando as fraudes. Exato. Bastaria uma empresa não ter autorização do Bacen para ela fugir totalmente do espectro de abrangência dessa lei, não ser julgada na Justiça Federal e ser tratado como um estelionatário aí qualquer. Não, muito bom mesmo. Eu passo aqui a um precedente da Corte Especial. A importância deriva até do órgão fracionário, né, que é o mais importante do STJ, e a discussão é relativamente singela. Um sujeito que tem prerrogativa de foro no STJ, ele teve uma medida cautelar de sequestro e teve um depósito judicial na Caixa Econômica por conta dessa medida constritiva. Houve investigação, não me recordo aqui se teve processo, certamente que inquérito teve,
E eu sei que foi decretada a prescrição, e uma vez decretada a prescrição, ele requereu o levantamento da quantia. A ministeriana Calmon, à época, como relatora lá originária, determinou o levantamento da quantia de acordo com os critérios da poupança, não especificou muita coisa. A Caixa Econômica, quando ele foi lá sacar via alvará, a Caixa Econômica liberou o valor principal mais a TR. A Caixa Econômica sustentou que nos termos da Lei 9298, que trata de custas e depósitos judiciais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, as normas seriam aplicáveis ao caso dele, e então ele deveria pagar só a TR, que seria mais equivalente à correção monetária. O interessado, que, salvo engano, é o desembargador, recusou o saque e fez um peticionamento ao STJ de que incidisse juros. Salvo engano, foram 4 ou 5 anos de depósito. Realmente deve ser uma quantia considerável. Bom, o processo foi levado à Corte Especial. O relator originário, que era o ministro Og Fernandes, votou no seguinte sentido: realmente não há lei tratando do assunto para ação penal do STJ. E como a Lei 9289 trata de cursos de primeiro e segundo grau da Justiça Federal, não seria aplicável ao STJ, que a gente sabe está em nível de tribunal superior. Mas ele entendeu o seguinte: mesmo não tendo previsão, é o caso de aplicar apenas correção monetária e deixar que o mercado, que as normas do mercado que regulem essa matéria, segundo ele, dizendo o seguinte: olha, se a Caixa, a partir de agora, não quiser pagar juros, certamente que ela pode perder a qualquer momento o depósito judicial do STJ, porque o STJ pode muito bem habilitar um outro banco, tipo o Banco do Brasil, que resolva pagar TR mais juros. Então ele defendeu o livre mercado, enfim, e se posicionou no sentido que deveria incidir só TR, porque até ali não tinha nada dispondo a respeito de juros. A ministra Maria Tereza pediu vista e, ao meu ver, proferiu um voto mais técnico e, eu diria, mais justo. Ela disse o seguinte: a contadoria do STJ fez uma pesquisa e informou nos autos que, para a Justiça Federal, aplica só TR porque tem lei específica. Só que, no âmbito da Justiça Estadual, onde não há previsão específica, a própria Caixa Econômica, quando tem depósito, ela paga juros e paga TR. Juros remuneratórios e TR. Então ela falou: ora, já há um fator aí de quebra de isonomia, porque se o sujeito é processado na Justiça Estadual, o depósito é remunerado de um jeito, e da Justiça Federal é de outro. E ela foi além dizendo que, via de regra, o sistema bancário trabalha com os juros sempre embutidos, como isso é notório na minha modesta visão. E tanto que a Caixa se vale do depósito judicial para seus fins econômicos e obter lucro com aquilo. Então, ela puxou aquele dispositivo que trata de direito de propriedade da Constituição, fez uma interpretação mais sistêmica, mas, ao meu ver, mais justa, no que foi acompanhada pela maioria dos ministros. Salvo engano, só ficaram vencidos os ministros Og Fernandes e o ministro Herman Benjamin, e a determinação do STJ foi que o saque fosse feito com juros remuneratórios e correção monetária, que no caso é pela TR. Acredito que esse é um precedente bem específico, mas tem sua valia por ser da Corte Especial aí para os concursos. Basicamente é isso. Algum comentário? Nada a reparar, Gabriel. Muito bem explicado. E esse termo de juros e correção sempre é controvertido. Há várias demandas que aguardam solução, inclusive no STJ, a questão da correção das contas de FGTS pela TR. Já há tema previdenciário sendo discutido pelo Supremo, num vai e vem que mais confunde do que esclarece, mas estamos aguardando soluções mais definitivas sobre esses temas todos. É isso mesmo, professor Flávio. Professor Paulo, alguma consideração? Aí não, nada. Tá perfeito. Também não. Então estamos encerrando aqui a primeira rodada do InfoImagem 569. Em seguida estaremos na segunda também com temas importantes. Até a próxima.